Olá, gente. Vamos aqui para a correção dessa atividade de fatoração. Então, vamos lá. Aqui no primeiro caso, aqui a gente tem o caso do fator comum em evidência. O que é o fator comum? A gente vai tirar o que repete, colocar em evidência, que é colocar sozinho. Nesse caso aqui é o 10, deixo sozinho. Aí eu abro parênteses e coloco os termos que não repetem, ou seja, x mais y. Então, no primeiro caso fica no item A, 10, que multiplica x mais y. No item B, aqui o item B, quem repete é o A. Então, eu deixo o A em evidência, abro parênteses e fica 4. Ó, tá vendo? O A repete, mas o 4 não repete. Então, eu boto 4. Aí, eu tiro esse A aqui, sobra menos 3x. Ok? Aqui no item C. No item C, quem repete é o A, só que é o A de menor expoente. Aqui é elevado a 1 e esse é elevado a 2. Então, eu deixo o que está elevado a 1. Aí eu faço o seguinte, ó, 2 menos 1 dá 1. Então, só repete um A aqui. Só A. Menos, tirando esse A aqui, fica 5B. Sobra 5B. No item D. No item D, que repete é o Y. O Y de menor expoente. Pronto. Que é o elevado a 1. Esse aqui são elevado a 1 e esse é elevado a 2. Então, eu deixo que está elevado a 1. Então, aqui, ó, no primeiro sobra só x. Aqui, como é y elevado a 2, vai sobrar só um y. E aqui, como é elevado a 1, sobra menos 1. Pronto. Então, fica y, que multiplica x, mais y menos 1. Aí, aqui no item E, a gente observa que o C de menor expoente é o que está repetido. Mas esse 35 aqui, eu posso escrever ele como sendo 7 vezes 5. Então, ou seja, o 7 também está repetido, em evidência. O que vai sobrar? 5 nesse primeiro termo aqui. 7 dividido por 7 é 1. E c ao quadrado dividido por c vai dar apenas c. Então, fica 7c, que multiplica 5 mais c. Nesse item aqui, quem repete é o 8. Porque o 24 eu posso dividir por 8. 8 posso dividir por 8. E o 7 e o 56 também posso dividir por 8. E aí a gente tem o x, que tem o menor expoente, também está repetido. Ó. Aqui, ó, nesse caso é o x elevado a 3. Pronto, abre parênteses. 24 dividido por 8 é 3. x5 dividido por x3 é só diminuir. Aqui é 5, aqui é 3. Então, 5 menos 3, 2. 8 dividido por 8 vai dar 1. E o x4 por x3, só subtrair. 4 menos 3, 1. Então, é só x. Menos 56 dividido por 8 dá 7. E x3 por x3, aí não precisa colocar. Ok? Então, terminou assim. Sendo que esse 1 aqui também é desnecessário, então pode tirar ele. Vamos para o próximo, item G. Quem repete é o P e o A. O P e o A, o P e o B. Ó, aqui é PA, aqui é PAB e aqui é PB. Então, ou seja, só quem repete é o P. Tirando o P de todos, o que sobra? Aqui sobra um A ao quadrado, aqui AB e aqui B ao quadrado. Nesse próximo item aqui, quem repete é o y de menor expoente. Aqui eu tenho y elevado a 1, aqui é o y elevado a 3, aqui y elevado a 5 e aqui y elevado a 7. Ou seja, o menor expoente é o y elevado a 1. Quando eu faço a subtração aqui porque aqui é 1, quando eu divido eu vou subtrair os expoentes, porque a base é igual. Então, 1 menos 1, 0, y elevado a 0. Então, ou seja, y elevado a 0 é 1. Ó, y1 dividido por y1 vai dar 1. Porque 1 vezes y1 é igual a 1y1. Mas, aqui eu tenho y3 menos 1, que está no expoente aqui, sobra y elevado a 2. O outro é 5 menos 1, y elevado a 4. E o outro é 7 menos 1, y elevado a 6. Pronto, aí eu fecho o parêntese. No item I. No item I, o x e o y repetem. A gente pega os de menores expoentes. Ó, x e y dividido por x e y, 1. Aqui, ó, x3, 3 menos 1. Então, vai sobrar o quê? x, 2. Aqui, ó, y3,
y menos 1, ó, 3 menos 1, y 2, fechou. Aqui, o máximo que se pode tirar daqui é o 10. Ó, eu posso dividir o 12 por 10, esse por 10 e esse aqui por 10. Mas observando, o 20 é o máximo que dá para dividir. Então, vamos lá, 20. Porque 120 é 6 vezes 20. O 100, 5 vezes 20. E o 60, 3 vezes 20. Ou seja, o 20 repete. E o A também repete. E o X de menor expoente, que é o X elevado a 1. Aí vai ficar, tirando o 20, sobra 6. Não é isso? Sobram 6 aqui. E o A dividido pelo A não sobra nada. x3 por x1, 3 menos 1, 2. Então fica só x2. Aqui, tirando o 20, vai sobrar 5. O A pelo A some. E o x2 por x1 sobra só um x. E aqui, 60 por 20 sobra 3. 3. E o A e o x some porque dividido vai dar 1. Aqui no item K, quem repete é o b ao quadrado e o m. B ao quadrado, que está aqui, ó. E o m também, só que o menor expoente. Então é esse m aqui. B ao quadrado por b ao quadrado não sobra nada. M2 dividido por M1 é igual a M. Aí mais o 4 repete. Tira o b ao quadrado, porque está aqui em evidência. E tira o m também. Então sobrou 4n. Ok? Continuando aqui no item L. Quem repete já está aqui, ó. Já está separado. Quem está aqui fora, o A. E aqui, menos B. Quem está repetido? M mais 1. Então eu só apenas repito aqui, ó. M mais 1. Agora nesse item, ó, também, ó. Quem está fora? O X e o Y. Então deixa aqui, ó. X, Y. E quem está repetido? N mais H. Então só repete N mais H. Nesse caso aqui, quem repete é o 2/3. 2/3. E o A elevado a 3 aqui, porque é o menor. Quando eu divido isso aqui por o 2/3 de A elevado a 4 por 2/3 de A elevado a 3, aqui vai sobrar apenas um A, porque 2/3 com 2/3 vai dar 1, e o 4 menos 3 do expoente do A vai sobrar só A. Mas, se eu dividir isso aqui por 2/3, vai dar um 4. E como aqui é A3 e aqui é A3, some. Então termina assim. Nesse último item aqui, o A sobre 2 é o que está repetido. Então aqui vai dar 1. Aí na divisão de A3 por A vai dar A2. E na divisão de A5 por A vai dar A4. Fechou. Aqui a gente encerra a primeira questão, que é só de fator comum. Aqui na segunda questão a gente tem o agrupamento. O que é o agrupamento? Vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho 6 elementos, então vamos separar 3 e 3. Aí aqui a gente faz o fator comum. O fator comum aqui, quem está repetido aqui, ó, AX mais BX mais CX. Então aqui é X. Perdão, X. E aí, abro parênteses, né? Pronto. Aí aqui a gente tem, ó, quem repete é o X e quem não repete é o A, o B e o C. Aqui quem repete é o Y, quem não repete é A mais B mais C. A gente faz mais ou menos o que foi feito nesses dois itens aqui, no item L e no item M da questão anterior. Junto o que está fora, ó, quem está fora é o X e aqui é o Y. Junto dentro de um parêntese e repete o que já está repetido, que é o A mais B mais C, ok? Aqui são 4 elementos, então a gente tira 2, 2. Quem repete aqui é o A, quem não repete, B mais C. Quem repete aqui é o 10, quem não repete, B mais C. Ou seja, sempre é igual esse com esse. Vocês estão vendo aí? Então, quem que está fora? A mais 10, que multiplica B mais C. E aqui? Quem repete é o X,
quem não repete é o y mais 2. Quem repete aqui? 5. Quem não repete, y mais 2. Sempre que der este valor no primeiro, tem que estar no segundo, ok? Então vai ficar o que? X mais 5, que multiplica y mais 2. Pronto, fizemos o agrupamento. Agora aqui nesse item, quem repete é o A, quem não repete é B menos 3. Quem repete aqui é o 4, porque 4, aqui tem um 4, e aqui é 4 vezes 3 dá 12. Posso escrever esse 12 como sendo 4 vezes 3, então, ou seja, o 4 repete. E aí fica a mesma coisa, B menos 3. Juntando o que está fora é o A menos 4, que multiplica B menos 3. Aqui, quem repete é o A de menor expoente, e aí eu vou dividir A elevado a 2 por A vai dar A, e A dividido por A vai dar 1. Então, ou seja, fica A que multiplica A menos 1. Nesse outro aqui, quem repete é o X, ó. Coloca mais X, e a mesma coisa, vocês vão colocar A menos 1. Pronto, continuando aqui, nesse item a gente tem o A que repete, ó, e vai ficar A menos 1. E aqui quem repete é o X, que ficou também A menos 1. Então vamos juntar o que está fora, A mais X, que multiplica A menos 1. Aqui quem repete é o A, e quem não repete é A menos Y. E aqui quem repete, vocês podem não observar nada que repete, mas tem um 1. O 1 está presente nos dois. Então, deixo o 1, que multiplica x menos y. Então, vamos juntar aqui, fica A mais 1, que multiplica x menos y, ok? Já aqui na questão número 3, aqui já é a diferença de quadrados, ou seja, nós vamos tirar as raízes aqui deles, e vai ficar assim. Raiz de x ao quadrado é x, a do 81 é 9, aí a gente repete a mesma coisa, coloca o sinal de mais e o sinal de menos. Aqui, ó, a raiz do 100, 10, a raiz do a ao quadrado é a, então repete de novo, 10 e a, fecha os parênteses, coloca mais e menos. Aqui a raiz de 1 é 1, do m ao quadrado, n ao quadrado é m, n. Aí coloca a mesma coisa, 1, m, n. Fecha os parênteses, mais, menos. A raiz do 16, 4. E do x ao quadrado é x. E do 9 é 3. E do y ao quadrado é y. Então fica 4x e 3y. Repito, 4x e 3y. Fecha. Sinal de mais, sinal de menos. Do 49 é 7. Do h ao quadrado é h. Do 81 é 9. Do p ao quadrado é p. E aí fica 7h, 9p. Fechou. Mais, menos. Quando está assim, com números pares grandes, tipo esse aqui é um 4, o que a gente faz? Tira as metades dos expoentes. Ó. Ao invés de ficar x4, fica x2, e do y4, y2. x2 e y2. Fecha. Sinal de mais, sinal de menos. Aqui, ó, tem um a ao quadrado, vai ficar a. O b elevado a 4 fica b elevado a 2. E do x ao quadrado, x. Fecha. Coloca a mesma coisa com sinal de menos. Aqui eu tenho um A6 com B6. Um A6 com B6, o A fica A3 e o B, B3. Mesma coisa, A3, B3. Fechou. Sinal de mais, sinal de menos. E aqui no item I, R ao quadrado fica R, no 81 fica 9, no x elevado a 4 fica x elevado a 2. Então, R, 9x2. Então, R, 9x2. Fechou. Sinal de mais, sinal de menos. Aqui no item L, a raiz de 1 nono é 1/3. E a do 4y ao quadrado é 2y. Aí a gente repete, 1/3, 2y. Fecha. Os parênteses, sinal de mais, sinal de menos. E no último item, a gente tem isso aqui, que teve até a questão teve um erro bem aqui, e aqui está elevado a 3, mas no caso é elevado a 4, tá certo? Aí fica assim, 1 sobre 5, e o A4 fica A2, e o 16 vira 4. Então, a gente repete que é 1/5, A2 sobre 4, fecha, mais e menos, tá certo? Aí vamos para a quarta questão.
onde a quarta questão ela é o trinômio quadrado perfeito. Ela também é rápida a resolução dela, porque a gente faz o seguinte, ó. A gente tira a raiz do primeiro e do último. De todos, a gente vai tirar a raiz do primeiro e do último, tá certo? Então, vamos lá fazendo. A raiz quadrada do 4 é 2. E do x ao quadrado, x. Quanto é a raiz do 9? 3. E do y ao quadrado? Y. Fecha, eleva ao quadrado. E o sinal que a gente vai pôr entre eles é o sinal que tiver aqui no segundo termo. No segundo termo aqui tem o menos, então eu coloco o menos, tá certo? Vamos para o próximo. Aqui, a raiz do y ao quadrado. Y é do 25, 5. Fecha ao quadrado. E o sinal que tem aqui no segundo, ó, mais. Então, mais. Aqui, no item C, 81, 9. N ao quadrado, N. A raiz quadrada de 1 é 1. Fechou ao quadrado. Ao menos aqui no segundo termo, menos aqui. Aqui, raiz quadrada de 4A ao quadrado é 2A. E do 16x ao quadrado, 4x. Fechou ao quadrado. Aqui, ó, sinal mais. Então, tá com sinal de mais aqui. No item E, raiz quadrada de 121, 11. E do x ao quadrado, y ao quadrado é xy. E a raiz do 4 é 2. Fechou ao quadrado. E o sinal do segundo termo aqui é mais, então, mais. No item F, a gente tem a raiz de 100, 10. E de p ao quadrado é p. E aqui, ó, do n2, n. Fecha ao quadrado. O sinal aqui do segundo termo é menos, então, menos. Menos 10p, 10p menos n ao quadrado. Aqui é do y ao quadrado, y. E a do 49, 7. Fecha, eleva ao quadrado e coloca o sinal que tiver aqui, ó. Que é mais, sinal de mais. Aqui, como é A6, vai virar A3. E o 36 vira 6. Então, fecha ao quadrado e o sinal que tem aqui é um menos. Aqui no 4p ao quadrado vira 2p e do 49 vira 7. Fecha ao quadrado. E o sinal que tem aqui, menos. O 16x elevado a 4. Aqui a gente vai ter 4x elevado a 2. E o do y2, y. Fecha, eleva ao quadrado. O sinal que está aqui, ó, mais. Aqui a raiz quadrada de m10 é m5. E do 4n6 fica 2n3. Tira a metade. Eleva ao quadrado. Sinal que está aqui no segundo termo, mais. Agora vem a fração. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a de 1,25 é 1/5. Fecha, eleva ao quadrado. E o sinal que tem aqui, ó, menos. E a última, a raiz quadrada de 1/4 de m2. Fica 1/2 de m. E a raiz quadrada de 1 nono vira 1/3. Fecha, eleva ao quadrado. E o sinal que está aqui é um menos. Então, menos, ok?